Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje seguindo com a nossa preparação para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, analisaremos nessa aula os órgãos do Poder Judiciário. Eu até trouxe um trecho do nosso edital para mostrar a vocês que a banca Vunesp foi extremamente bondosa neste ponto. Ela só está cobrando o artigo 92. Isso significa, pessoal, que a banca Vunesp só quer que você conheça quais são os órgãos que integram a estrutura do Poder Judiciário. Não precisa estudar a composição destes órgãos e muito menos quais são as suas competências, certo? Então será um estudo bem rápido por aqui, porque realmente não é necessário aprofundamentos. Bom, e antes de começar aquele recadinho tradicional para fortalecer a firma, eu peço que você, se possível, deixe o seu like neste vídeo. Dessa forma, você está ajudando demais o nosso trabalho. E um segundo destaque, eu deixo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Assim terá acesso aos mapas mentais produzidos nos vídeos e também a alguns vídeos exclusivos que estão sendo disponibilizados por lá. Maravilha? Bom, recados dados, partimos ao conteúdo. De forma bem objetiva, segundo o artigo 92 da Constituição, temos como órgãos do Poder Judiciário os seguintes. Montaremos o nosso organograma por aqui. O primeiro deles, ocupando uma posição de destaque, é o STF, Supremo Tribunal Federal. Cuidado, não é superior, tá? É Supremo Tribunal Federal. O STF é o órgão de cúpula, está no topo do nosso organograma e da estrutura do Judiciário, tem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Quando falamos que tem jurisdição em todo o território nacional, significa basicamente que ele pode resolver os conflitos de interesse, ele pode e deve, dos mais diversos locais do país, certo? Então essa é a ideia. Os conflitos de interesse podem chegar ao STF independentemente do estado, porque ele tem jurisdição em todo o país. Maravilha? Agora vamos descer um pouco nesta nossa estrutura. Temos os tribunais superiores, portanto, abaixo do STF. O STF é o tribunal de cúpula, tá? E os tribunais superiores estão localizados abaixo. Por aqui temos o STJ, o TST, o TSE e o STM. STJ é Superior Tribunal de Justiça, superior, não é supremo. TST é o Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e temos ainda o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Estes são os tribunais superiores. Então, STF como órgão de cúpula e tribunais superiores são 4: STJ, TST, TSE e STM. Estes órgãos até aqui, eles possuem uma característica em comum. Todos eles possuem sede na capital federal, ou seja, eles têm sede em Brasília, certo? Sede em Brasília e possuem jurisdição em todo o território nacional. Então a jurisdição é em todo o Brasil, certo? Essa é a ideia. Estes 5 órgãos possuem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Continuando, vejamos os órgãos de segundo grau ou segunda instância. Aqui falamos dos tribunais superiores. Bom, como segundo grau, temos o Tribunal de Justiça, aliás, os Tribunais de Justiça e também os TRFs, Tribunais Regionais Federais, certo? Vinculado ao TST, ocupando também o segundo grau ou segunda instância, temos os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho. Vinculado ao TSE, temos os TRS, Tribunais Regionais Eleitorais. E em âmbito do STM, não temos esta estrutura formada no segundo grau, certo? Então, segundo grau aqui temos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, TRTs e TRS. E quando falamos aqui dos Tribunais de Justiça, podemos pensar também no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, beleza?
Bom, continuando, temos que abaixo do Tribunal de Justiça verificaremos os juízes de direito, os juízes estaduais. Abaixo dos TRFs, ocupando aqui um primeiro grau de jurisdição, teremos os juízes federais. Abaixo dos TRTs, os juízes do trabalho. Abaixo dos TRS, os juízes eleitorais. E temos aqui também os juízes militares, no caso, abaixo do STM. Beleza? Então, essa é a ideia de primeiro grau. Pessoal, e só uma observação por aqui. Quando falamos em justiça, podemos dividi-la em justiça especializada e, na outra ponta, justiça comum. A justiça comum é dividida ainda em justiça estadual e justiça federal. Já a justiça especializada, ela é composta pela justiça do trabalho, pela justiça eleitoral e, por fim, pela justiça militar, certo? Então é até pensando nisso que o nosso organograma tem cores diferentes. Eu coloquei uma legenda, ó. Perceba só, o que está em verde é a justiça especializada. O que está em azul é a justiça comum, certo? Sendo que esta parte aqui corresponde à justiça estadual e esta parte, esta coluna, corresponde à justiça federal, a justiça comum federal e a justiça comum estadual, certo? Bom, então, de acordo com o artigo 92 da Constituição, estes são os órgãos que integram o Poder Judiciário e que possuem função jurisdicional. STF, órgão de cúpula, temos 4 tribunais superiores e são eles: STJ, TST, TSE e STM. Ocupando um segundo grau ou segunda instância, temos os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais em âmbito da justiça comum. Em relação à justiça especializada e ocupando também o segundo grau, temos os TRTs e os TRS. E em primeiro grau temos juízes estaduais e juízes federais, dentro da justiça comum, e na justiça especializada teremos os juízes do trabalho, juízes eleitorais e juízes militares. Maravilha? Bom, e para fechar, pessoal, vamos ver agora um outro órgão do Poder Judiciário, que está também no artigo 92, mas ele não possui função jurisdicional. Estamos falando do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é, sim, um órgão do Poder Judiciário, sem dúvida. Inclusive, ele possui sede na capital federal, no caso, em Brasília. Porém, ele não possui, repito, não possui função jurisdicional. No máximo, o CNJ possui função administrativa e também de fiscalização. Beleza? Então, grave isso. CNJ não possui função jurisdicional. O próprio nome ajuda, né? Então, pegue o C aqui, ó, de conselho, o N de não e o J de julga. O conselho não julga. CNJ não possui função jurisdicional. A sua função é administrativa e também de fiscalização, e possuirá sede na capital federal. Bom, então assim vimos, de acordo com o artigo 92 da Constituição, os órgãos que integram o Poder Judiciário. Portanto, o que não está no nosso organograma e a questão se pedir de acordo com a Constituição, você deve assinalar que não é órgão do Poder Judiciário. Por exemplo, o examinador vem e coloca que o Ministério Público é órgão do Poder Judiciário. Ministério Público não está no organograma, portanto, não é órgão. O mesmo vale para a OAB, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública e por aí vai, pessoal. Isso aqui não está no organograma e, consequentemente, também não pode ser considerado órgão do Poder Judiciário, certo? Bom, e para fechar, temos a situação do juiz de paz. Veremos nas duas últimas questões como você deve proceder no dia da prova. Mas se liga só, pensando apenas no artigo 92 da Constituição, juiz de paz não é órgão do Poder Judiciário. Isso pensando na literalidade da Constituição.
Porém, existe uma decisão do STF, e eu mostrarei a vocês, que considera juiz de paz como órgão do Poder Judiciário. Mas muita calma que você entenderá como deve assinalar no dia da prova. Antes disso, vamos resolver as questões iniciais. Primeira delas, banca VUNESP. Aliás, todas da VUNESP, né? Dentre os órgãos do Poder Judiciário, podemos citar: letra A, os tribunais e juízes militares. Letra B, o Conselho de Defesa Nacional. Letra C, o Tribunal de Contas da União. Letra D, o Ministério Público. E letra E, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 5 segundos e já voltamos. Bom, vamos lá. Temos o nosso organograma e falamos que tudo o que está nele é órgão do Poder Judiciário e o que está de fora não podemos considerar como órgão do Judiciário. A letra A fala em tribunais e juízes militares. Tribunais militares e temos os juízes militares. Por conta disso, o gabarito só pode ser a letra A. Letra D fala do Conselho de Defesa Nacional. Em momento nenhum falamos, no nosso organograma, de Conselho de Defesa Nacional. O mesmo ocorre com o Tribunal de Contas da União, Ministério Público e Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Portanto, o gabarito ficou letra A. Avançando, questão 2. Segundo a Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário, letra A, o Tribunal de Contas da União. Letra B, Ministério da Justiça. Letra C, o Superior Tribunal Federal. Letra D, o Conselho Superior de Justiça. E letra E, os tribunais e juízes do trabalho. 5 segundos e já voltamos. Seguindo a nossa lógica, o que está dentro do organograma é órgão do Poder Judiciário e o que está fora não será considerado órgão. Isso levando em conta o artigo 92 da Constituição. Bom, letra A fala de TCU, não comentamos sobre isso. Letra B, Ministério da Justiça, também não falamos sobre isso. Letra C, cuidado aqui, pessoal, ó. Superior Tribunal Federal. Não é superior, é Supremo, certo? Então é Supremo Tribunal Federal. E abaixo temos aí sim os tribunais superiores. Daí no caso seria o Superior Tribunal de Justiça e não o Superior Tribunal Federal. Por conta disso, este item está errado. Letra D, Conselho Superior de Justiça. Sequer falamos disso aqui. E letra E, os tribunais e juízes do trabalho. Tribunais e juízes do trabalho. Então o gabarito só pode ser a letra E. Avançando, questão 3. Assinale a alternativa que contempla somente órgãos integrantes do Poder Judiciário. Letra A, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Tribunais e Juízes Militares. Letra B, Superior Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Tribunais e Juízes do Trabalho. Letra C, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público dos Estados, Conselho Nacional de Justiça. Letra D, Procuradoria-Geral do Estado, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes do Distrito Federal e Territórios. E letra E, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Militares e, por fim, Conselho Nacional do Ministério Público. 5 segundos e já voltamos. Bom, esse é o tipo de questão que você precisa estar concentrado, então vamos ler todos os itens. Letra A. Supremo Tribunal Federal, o STF, é sim um órgão do Poder Judiciário. Fala ainda em Conselho Nacional de Justiça, o CNJ é sim um órgão do Poder Judiciário, embora não tenha função jurisdicional. Por aqui também está certo. Tribunais e juízes militares. Maravilha, localizamos o gabarito. Vamos identificar o erro dos outros itens. Superior Tribunal de Justiça, STJ, tá certo. Defensoria Pública não. Tribunais e Juízes do Trabalho, sim. Letra C. Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, certinho. Ministério Público dos Estados, não. E Conselho Nacional de Justiça, está certo, também o CNJ. Letra D. Procuradoria-Geral do Estado, não.
Tribunais e juízes militares, sim. Tribunais e juízes do Distrito Federal e territórios, também está certo. E letra E. Tribunais e juízes do trabalho está certo. Tribunais e juízes militares também. Conselho Nacional do Ministério Público, não. Então o gabarito só pode ser a letra A. Avançando, questão 4. Pausem o vídeo e já voltamos. A questão fala de jurisdição e cita o STF e também os tribunais superiores. Deixa eu aproveitar e fazer uma observação por aqui. Tribunais superiores temos, são 4, né? STJ, temos ainda o TSE, temos também o Tribunal Superior do Trabalho, TST, e o STM, beleza? Estes são os tribunais superiores. Sejam os tribunais superiores ou o Supremo Tribunal Federal, eles terão sede na capital federal, leia Brasília, então sede fica na capital, e terão jurisdição em todo o país. Jurisdição em todo o território nacional. Cuidado para não confundir com o CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também tem sede na capital. Porém, ele não possui função jurisdicional. Essa parte aqui, ó, do CNJ é apenas um complemento, mas não confunda essa ideia, certo? Vamos agora para a nossa questão. STF, Tribunais Superiores. Bom, o gabarito só pode ser a letra A. Falamos neste ponto, ó. STF, Tribunais Superiores possuem jurisdição em todo o território nacional. Maravilha? Bom, avançando, falaremos agora da figura do juiz de paz. Até por conta disso, eu trouxe uma questão que foi anulada do ano de 2017. Galera, tentem resolver este item com as informações que vimos até agora, tá? Então pausem o vídeo e já voltamos. Segundo o artigo 92, falamos no nosso organograma, não podemos considerar como órgão do Poder Judiciário Conselho Nacional do Ministério Público, porque ele não faz parte do organograma, os tribunais de contas dos estados e nem os tribunais de arbitragem. Também poderíamos assinalar que não é órgão o juiz de paz, os juízes de paz. Afinal de contas, não tem previsão no artigo 92 da nossa Constituição. Com isso, o gabarito inicialmente foi dado como letra A. Então, letra A de aprovado. Então, até aqui, eu acho que você não teve problema em assinalar a letra A, correto? Porém, precisamos falar desta figura aqui, galera, ó. Desde 2011, o STF entende, eu até coloquei aqui, ó. O STF entende que juiz de paz é órgão do Poder Judiciário. Esta decisão é de 2011 e a questão de 2017. Provavelmente, ela foi anulada por conta disso. Teoricamente, teríamos duas respostas, certo? Então vamos lá. Além disso, olha aqui, ó, essa parte é importante. Os juízes de paz integram o Poder Judiciário. Não resta dúvida, para o Supremo Tribunal Federal, desde 2011, os juízes de paz, eles integram o Poder Judiciário. Desde 2011. Cuidado com questões mais antigas, certo? Eu até trouxe uma questão de 2009 na sequência e veremos como a VUNESP trabalhou este assunto, certo? Então, para o artigo 92 da Constituição, juiz de paz não seria um órgão do Poder Judiciário, porque não está de forma literal no texto constitucional. Agora, para o STF, então a posição do STF desde 2011, os juízes de paz, eles integram o Poder
Judiciário, fazem parte desta estrutura. E perceba que a questão ela foi bem genérica. Ela não falou assim, ó, segundo a Constituição Federal ou segundo o posicionamento do STF. Então, por conta disso, tivemos a anulação do item, porque não sabemos se o comando pede de acordo com a Constituição ou de acordo com o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, foi por isso que esta questão foi anulada. Bom, e antes de fechar e passar um posicionamento, como você deve assinalar no dia da prova, vamos comparar com uma questão lá de 2009. Em 2009, não esqueça da data, desde 2011, o Supremo Tribunal Federal encara o juiz de paz como integrante do Poder Judiciário. Então, desde 2011, o juiz de paz é considerado um órgão do Poder Judiciário, certo? Tentem resolver este item e já voltamos. De cara, já descartamos a letra A e a letra D. E outra, esta questão é de 2009. Então, lá em 2009, juiz de paz para o STF não era ainda considerado órgão do Poder Judiciário. Portanto, de forma correta, a banca VUNESP considerou como gabarito juiz militar, letra B, de bola. Até aqui não tem nenhuma polêmica. Então perceba só que juiz de paz nunca foi considerado um órgão do Poder Judiciário, mas desde 2011 esta sistemática mudou. Bom, e como você faz no dia da prova? Vamos lá, sejamos objetivos. Se o enunciado da VUNESP pedir segundo a Constituição Federal, e levando em conta que a banca está pedindo só o artigo 92, juízes de paz não serão considerados órgãos do Poder Judiciário. Então, juiz de paz não é órgão do Poder Judiciário. Não é, tá? Isso segundo a Constituição Federal. Este seria o primeiro modelo de questão. Vamos imaginar um modelo de número 2. A VUNESP vem e fala: segundo recente decisão ou segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, então ela já falou do Supremo Tribunal Federal e está novamente pedindo os juízes de paz. Bom, segundo o posicionamento do STF, você deve assinalar que os juízes de paz são órgãos do Poder Judiciário, certo? Isso levando em conta um enunciado que fale do STF. E temos, por fim, a terceira situação, que é quando a banca ela traz um enunciado mais genérico. Ou seja, ela não cita diretamente a Constituição e nem o Supremo Tribunal Federal. Perceba só, se ocorrer isso, eu entendo que você deve assinalar juiz de paz como órgão do Poder Judiciário, certo? Até porque nesta questão aqui tivemos a anulação do item. E perceba só que o enunciado ele foi bem genérico também. Ele pediu assinale a alternativa que apresenta corretamente os órgãos do Poder Judiciário e só. Não falou de acordo com a Constituição ou com o STF. Embora inicialmente o gabarito tenha sido letra A banca anulou o item após os recursos. Então fiquem de olho nisso, tá? Eu acredito que a banca não entrará novamente nesta polêmica. Então, resumo da ópera. Para a Constituição Federal, no artigo 92, juiz de paz não é órgão do Poder Judiciário. O STF, desde 2011, entende que juiz de paz é sim um órgão do Poder Judiciário. Questões que tratem o assunto de forma genérica assinalem que juiz de paz é um órgão do Poder Judiciário. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso. Assim tratamos dos órgãos que compõem o Poder Judiciário e analisamos algumas questões, inclusive a polêmica do juiz de paz. Eu espero que você tenha curtido e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Agradeço a todos pela companhia, desejo bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!